Sofá de pobre segue na mesma toada, não abre mão de sua convicção. Não se pode trazer para dentro de campo questões que nada têm a ver com o futebol. Jogador de futebol é um cidadão que tem todo o direito de defender aquilo que acredita, mas fora do estádio. Ali, ele é um profissional que é muito bem pago para exercer a sua atividade. Atleta precisa lembrar de suas responsabilidades. Ele é um ídolo, um símbolo a ser seguido, formador de opinião, e determinadas atitudes podem surtir efeito contrário daquele que ele esperava obter e acabar disseminando ódio e tensão em um local onde deveria ser exclusivamente para se jogar futebol. O caso Edenilson versus Rafael Ramos pode servir de divisor de águas. Há muito que reavaliar. Ninguém é bem-sucedido por acaso, por isso nós agradecemos e levamos em consideração as dicas de grandes youtubers bem maiores que Sofá de Pobre. Eles nos dizem, para ter sucesso e fazer crescer o número de inscritos, o canal tem que ter um público-alvo, direcionando o seu conteúdo a um determinado assunto. Com certeza nós acreditamos ser esse o caminho mais fácil. Mas a gente peca por ser teimoso? Talvez. Mas Sofá de Pobre não abre mão de investir naquilo que pensa. E o que nós pensamos? Que o ser humano ele é diferente entre si. E mesmo ele, individualmente, não é igual todos os dias. Então a gente se propõe a criar um canal múltiplo, falando de tudo um pouco. Aquela incógnita. Qual será o assunto do sofá no próximo vídeo? Claro que pagamos por remar contra a maré. O número de inscritos cresce a conta-gotas, doses homeopáticas. Mas o que é o mais importante na vida? Fazer o que traz vantagens ou aquilo que te dá prazer? E o sofá, apesar da teimosia, apesar de remar contra a maré, comemora algumas conquistas. E uma delas é ter sido um dos canais, mesmo sendo pequeno, a receber a chance, o privilégio do ícone valeu mesmo. Clique lá, conheça. E se puder, faça a sua contribuição. Porque sem você, nós não existimos. Para você, um valor irrisório, mesmo que nada, mas a soma das pequenas contribuições tornará o sofá cada dia maior. Sofá não abre mão de criar vídeos dentro daquilo que ele tem como verdade. Pessoas podem discordar, pessoas podem concordar, faz parte. Levamos pedradas de todos os lados por sermos polêmicos. Mas é aquela história, quem é amigo de todo mundo é inimigo de si próprio. Se a nossa principal intenção fosse crescer, falaríamos amenidades, só questões agradáveis. Seria fácil. Talvez até desse mais dinheiro. Mas dinheiro na vida tem que ser a consequência de um trabalho feito com amor, acreditando no que faz. E nós continuamos no nosso passo. Temos metas. E a principal agora é chegar a 20 mil inscritos até dezembro de 2022. E lógico, para podermos alcançá-la, contamos com você. Então, se você gosta do canal, se você entende o que o canal propõe, mesmo discordando de determinados vídeos, porque, repetindo, a gente não posta para agradar, a gente posta para colocar pontos de vista para serem discutidos, debatidos. Então, ajude-nos. Inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu like, comente, convide amigos. É uma luta, mas que a gente só vai parar
quando não tiver mais condições de andar. Porque já caímos muitas vezes, mas estamos sempre levantando, em nome não de ser diferente, mas de ser o que sofá de pobre nasceu para ser. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é: o caso de possível injúria racial contra Edenilson escancara a Torre de Babel que se transformou o Código Penal brasileiro. Chegamos num ponto de desequilíbrio tamanho que a lei impede que se cumpra a lei. O absurdo de uma lei vir de encontro à outra, uma anular a outra. A total contradição jurídica. Dia 14 de maio de 2022 jogavam no Beira-Rio Corinthians e Internacional. Partida paralisada com atitude intempestiva de Edenilson, afirmando ter sido chamado de macaco por Rafael Ramos, defensor corintiano. Após o apito final, no posto de polícia do estádio, Edenilson formalizou a denúncia. Depois de ouvir depoimentos, o delegado Carlos Butarelli determinou prisão em flagrante de Rafael Ramos. E aí começam os absurdos. O delegado agiu dentro da lei que determina a prisão em flagrante, visto que, no Brasil, racismo é crime hediondo. Deixando claro, rigor da interpretação é só em relação a ataques de brancos contra negros. O contrário é minimizado e até desconsiderado. Nem tudo que é legal é moral e está em acordo com a verdade. Nesse caso, o flagrante ficou claro não ter ocorrido. O que houve foi uma acusação a ser comprovada. Aí começam as contradições. Aonde fica o todo cidadão é inocente até que se prove o contrário? Atleta corintiano foi liberado após pagamento de multa de R$10 mil, tudo estritamente dentro da lei. Mas se ele não tivesse como pagar, ficaria preso mediante uma simples acusação sem nada ter sido provado contra ele? Racismo é crime hediondo? Fato. Mas uma simples acusação configura o crime? Antes de sair de campo, Edenilson comunicou ao árbitro do jogo o ocorrido. E a própria súmula da arbitragem registra conflito de versões. Em outras palavras, não houve uma testemunha do caso, nada concreto, resumido apenas no palavra contra palavra. Delegada responsável para dar sequência nas investigações, doutora Ana Luísa Caruso. Detalhe que chamou a atenção. Declaração dada pela delegada ao G1 no dia 16 de maio de 2022. Apenas 2 dias após o ocorrido e com investigações ainda no início. Disse ela, o relato do jogador colorado foi taxativo em relação ao uso da palavra macaco pelo esportista corintiano. Ele nos disse que, sem sombra de dúvida, não ouviu mal. A experiência de outros casos nos mostra que ele é uma pessoa tranquila. Com todo o respeito devido à delegada, sua atitude foi no mínimo inoportuna. Sendo ela responsável pelas investigações, não deveria se posicionar publicamente, mas parecia advogada de defesa de Edenilson. Abriu um precedente de se pensar que Rafael Ramos mentiu, pois, segundo consta nos laudos, o corintiano também pareceu ser tranquilo e, igual ao colorado, afirmou sem sombra de dúvidas que não ofendeu o colega de profissão. Não está em questão o caráter dos atletas. Acredito não haver nada em suas vidas pregressas que desabone suas condutas. O que menos tem relevância nas investigações são as palavras ou atitudes de acusado ou acusador, visto que cada um defende aquilo que chama de verdade. Sofá de Pobre quer a elucidação dos fatos. Espera que a perícia seja contundente, com provas conclusivas, não deixando dúvidas se houve ou não o crime, e o culpado seja punido exemplarmente pelas leis da justiça comum e desportiva. Ao ser consultada sobre sua opinião sobre o ocorrido no dia de jogo,
ela deixou claro que acredita que tenha havido a ofensa racial. Palavras ditas por ela: nós temos indícios, mas gostamos de fortificar a prova da melhor maneira possível. Por isso, iremos aguardar a perícia. Se eu fosse o advogado de defesa de Rafael Ramos, diante dessa declaração, perguntaria à delegada se ela estava pré-condenando o meu cliente. Sofá de Pobre tem a mais absoluta convicção que não foi o que a delegada quis dizer, mas com investigações em andamento e considerando a grande repercussão do caso e a comoção que o cerca, o que menos se falar, melhor será, pois ninguém quer saber a opinião de quem quer que seja. Todos aguardam provas. A posição de Ramos é mais tranquila. Nada tem para provar. Há um detalhe que parece estar sendo desconsiderado. Ele é o acusado. Seria exagero de nossa parte concluir que há uma leve inclinação de condenar Rafael Ramos, levando em consideração que Edenilson é um cara legal e não teria por que mentir? Concluindo, nessa história, o que menos importa é camisa, cor de pele, nacionalidade, simpatia com o acusado ou acusador. No final, o que o Brasil espera é a certeza que se fez justiça. Justiça essa baseada em provas, e não no a quem interessar possa. Assunto encerrado e ponto final.